No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão em casa. Vamos aguardar um instante para que os irmãos possam acessar a página e juntos podermos participar de mais uma reunião da igreja aqui no bairro Triângulo.
cada dia que passa, né? Aquele versículo do Salmo que diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada dia que passa, esse salmo, esse versículo faz mais sentido, né? Hoje, felizmente, o Carlinhos faleceu, um amigo de longa data. Talvez ele seja um dos meus amigos mais antigos, que eu convivia, e oramos por ele, mas o Senhor desejou recolhê-lo, e nós louvamos a Deus por ele, pela vida dele, por ele ter conhecido a Cristo e ter servido ao Senhor também. Nós vamos iniciar a nossa reunião cantando um hino. O hino é o 352. Rica verdade. Rica verdade, Jesus é meu, crucificado por mim morreu, já ressurgido junto com Deus, vive por mim na glória dos céus. Digno é Jesus de todo louvor, ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Jesus é meu rei, é minha paz, seu amor santo, gozo nos traz, nele descanso na provação, certo da sua consolação. Digno é Jesus de todo louvor, ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Jesus é meu que gozo sem fim, ele incansável cuida de mim. Jesus é meu, ele há de voltar para me conduzir ao seu lar. Digno é Jesus de todo louvor, ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Que rica verdade é essa! Não há outra semelhante a essa. Jesus é meu, e ele é meu Salvador, é meu Senhor, e ele há de voltar para me conduzir ao seu lar. Que seja essa também a certeza e a segurança de cada um de nós. Nós vamos orar, curvemos as nossas cabeças, vamos falar com o nosso Pai Celeste. Senhor amado, queremos agradecer a Ti por mais um dia, por mais
esta grande oportunidade de estarmos juntos aqui na Tua presença. Queremos Te louvar e Te bendizer, Senhor, pelas bênçãos alcançadas por esta igreja, por esse templo, por essas portas abertas há tanto tempo. E Te agradecemos também porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento do Senhor e da Sua palavra. Que Tu possas continuar nos abençoando, fortalecendo nossas vidas, suprindo nossas necessidades. Agora queremos rogar que Tu abençoes os familiares do Carlinhos, sua esposa, seus familiares, consolando e confortando os corações de cada um. Oramos também agora por nosso encontro aqui. Mais uma vez, queremos Te agradecer e dizer, Senhor, que não temos como expressar, de fato, como o Senhor merece ouvir, a gratidão do nosso coração, de podermos conhecer a Cristo, de termos a Tua palavra em nossas mãos, no nosso coração, para pautarmos as nossas vidas por ela. Te louvamos e que Tu possas nos abençoar nessa noite também, ao ouvirmos a porção da Tua palavra, que Tu possas usar o Teu servo Marlon, que ele possa falar unicamente na inspiração do Teu Santo Espírito. Oramos por ele, o entregamos em Tuas mãos e recebe, Senhor, os louvores que ainda iremos entoar, porque eles são para a honra e a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos e confiados no nome que está acima de todo nome, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vou fazer uma leitura. Colossenses capítulo 3, verso 16 em diante diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que de fato a palavra de Deus possa habitar profundamente e ricamente em nossos corações, e que ao tomarmos decisões nas nossas vidas, que a paz de Cristo possa dirigir o nosso agir, o nosso pensar, e que os louvores que nós entoarmos seja de fato que nós cantemos os louvores com o nosso coração, mas também com a nossa mente, para que sejam verdadeiros louvores, para que nós sejamos encontrados verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, e que seja apenas um reflexo da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã na presença de Deus. Vamos cantar um cântico que diz: bom é estarmos aqui. Tendo para
Tem uma outra canção que nós vamos cantar, que fala sobre o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Essa é a certeza que cada crente em Cristo tem, que não há nada nesta vida, muito menos a morte, que tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Não existe poder nenhum, não existe nada, nem no céu, nenhuma criatura que tenha esse poder de nos fazer perder essa filiação de Pai que nós temos, esse grande amor de Deus por nós. Vamos juntos louvar. Canção que fala, que vamos cantar próxima, diz do desejo de ter Jesus, do desejo de andar com Ele, dos desejos de buscá-lo. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. E nós o acharemos. Te busco, te procuro, Deus. O silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
nós vamos orar mais uma vez. Convido a todos que aqui estão se colocarem de pé. E vamos agradecer o Senhor mais uma vez. Nosso Deus e Pai, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos inteiramente dependentes do Senhor, mas que os louvores que nós entoamos aqui possam chegar na Tua presença, Senhor, como uma fragrância agradável a Ti. E que o Senhor venha também nesta noite sondar os nossos corações e que a Tua palavra, que será lida e explicada, possa impactar nossas vidas e nos impulsionar na nossa jornada cristã, na nossa vida com o Senhor, para que observemos mais os Teus preceitos, para que cumpramos mais os Teus mandamentos a cada dia, e que assim o nosso louvor faça sentido de fato na Tua presença. Esteja moldando as nossas vidas, Senhor, como o oleiro faz com o barro, quando está moldando um vaso, e que cada um de nós aqui, que cada servo Teu que está assistindo essa live, possa ser moldado por Ti, para ser vasos úteis, vasos de honra nas Tuas mãos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, porque apenas e somente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus é que nós temos essa ousadia, essa livre entrada na Tua santa presença, para apresentar ao Senhor as nossas ações de graças. Nós sabemos que estamos no verdadeiro e pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando. Oramos agradecidos, com ações de graças, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós temos hoje o privilégio de ter mais pessoas conosco, de receber novamente o Ricardo, a Thaís, o Estevão. Isso muito nos alegra. Eles já estiveram aqui no domingo passado, nós até estivemos visitando a eles, também o Marlon e a Sara. E hoje o Marlinho vai nos trazer a palavra. Eu quero deixar a oportunidade com ele e agradecemos a todos pela presença e também a todos que em casa estão nos assistindo. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistam também nas lives, nossas redes sociais. É um privilégio de estar aqui para ser usado para anunciar a palavra do nosso Deus. Sinto muito grato ao Senhor Deus por estar me capacitando a cada dia. Eu sei que não sou capaz, mas como aquela frase diz, de Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, e eu sou uma prova disso, e estou muito feliz de estar aqui essa noite com os irmãos, com os amigos que nos assistem. Que essa palavra que nós fomos ler possa tocar em todos os corações, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo nesta noite. Gostaria, antes de iniciar, queria agradecer mais uma vez a Deus por tudo que tem feito em minha vida. É motivo de
agradecer sempre por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, agradecer também a essa amada igreja por essa oportunidade de estar aqui também, que é um privilégio para ser usado na obra do nosso Deus. Agradecer também a minha esposa Sara, uma bênção também na minha vida por esse ministério que a gente inicia hoje. Que eu peço oração aos irmãos e às irmãs para que esse ministério agora não tenha fim. Vai ter fim, né, quando Cristo voltar ou quando Ele nos levar. Mas a gente espera que todos oram para que possamos cumprir esse chamado, e peço desde já que todos oram por nós, né? E agradecer também que eu sou uma junção, né? Junção de esforço aqui dos irmãos dessa amada igreja. Então, por todas as classes que eu já tive aqui, sou muito grato a Deus. Gostaria de mencionar algumas pessoas que me ajudaram muito. A Mara, né, a mãe do Clebinho e do Serginho. A Sinaí lembra de mim, daquela classinha pequenininha. Rosane também. Depois eu fui para a classe do Zânio. O Zânio me ajudou, tem me ajudado muito até hoje. Sou muito grato ao irmão por tudo que fez por mim. Ao Marco Aurélio também, que ele nos ensina até hoje. Sou muito grato a Deus pelos ensinos, pela escola bíblica. É um irmão muito usado por Deus. Sou muito grato também ao irmão. Pelos meus pais, os meus avós, a Maria Helena também, que ela sempre ora por mim. Ela teve o compromisso de orar por mim todos os dias. Sou muito grato a Deus também pela irmã. E em especial também a dona Meire. Também é um motivo de grande alegria por saber que essa mulher exemplar teve aqui conosco, que nós hoje somos fruto do trabalho que ela teve. Eu, e creio que muitos que nos ouvem, até pela live, sabem o quanto ela nos ajudou. Muito grato a Deus por ter dado o privilégio de conhecer essa amada irmã. Anseio o dia de na glória dar um abraço na irmã, que todos nós, né, sentimos muita falta. Então, com essa introdução breve, vamos começar agora. Convido a todos para que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24. Uma parábola muito usada. Até o próprio irmão Ender usou ela 3 semanas atrás, mas gostaria de ser essa a parábola, a mensagem, minha primeira mensagem aqui no púlpito, que é uma mensagem que resume o que a Bíblia fala. Muitos a intitulam como a parábola do filho pródigo. Eu vejo mais como a parábola do pai que espera, do pai amoroso, que eu gostaria de lidar falando desse lado agora, do filho que se perdeu, mas mais até com foco maior no pai, que sempre esteve à sua espera, ansiosamente. Lucas capítulo 15, de 11 a 24. Gostaria de mais nada falar o que significa parábola. Parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral e espiritual. Isso que significa parábola. Parábola é muito usada também no Antigo Testamento. O profeta Natan usou ela com o rei Davi para ensiná-lo o pecado gigantesco que Davi tinha cometido, ali com no adultério com Betseba, que ele matou o seu soldado Urias, enviando para a frente de batalha. Então é usado também no Antigo Testamento, mas o Senhor Jesus utilizou com muito mais frequência, que é uma maneira mais simples dele ensinar, dele mostrar às pessoas o que ele queria dizer. E é o pródigo, que segundo o dicionário Aurélio, né, pródigo que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário. Isso é o pródigo. Então muitos usam o termo perdido, filho perdido ou filho pródigo. Lucas capítulo 15, no versículo 11, fala: Jesus continuou. Então vamos entender primeiro o contexto desse texto antes de iniciar a leitura.
Vamos voltar ali no capítulo 1, que é o início para que a gente entenda o contexto. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, depois conta uma outra parábola que é da dracma perdida, e depois o Senhor Jesus fecha com essa última parábola, parábola do filho perdido, ou filho pródigo. E ele queria ilustrar, queria que as pessoas ali, que os fariseus e os escribas que estavam murmurando porque o Senhor Jesus estava recebendo pecadores e que come com eles, o Senhor Jesus ia explicar por que ele faria isso. Ele contou 3 parábolas e gostaria de frisar mais na última parábola, que é a parábola do filho perdido. Gostaria de ler capítulo 15 de Lucas, versículo 11. A minha versão é NA, Nova Almeida Atualizada, que é uma versão nova, de 2019, que eu tenho lido agora nela. Tem algumas palavras que é um pouco diferente, mas os irmãos podem acompanhar aí. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e lhes dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matam o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então a parábola do filho pródigo, do filho perdido, é uma parábola que eu gostaria de explanar os erros, o título da nossa mensagem hoje: os erros e os acertos do filho perdido, ou do filho pródigo. Começando aqui essa parábola, o Senhor Jesus disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. O primeiro erro do filho pródigo: ele achava que o dinheiro é a fonte da felicidade. No versículo 11, ele achava que com o dinheiro, com os bens que o pai lhe daria, iria ser uma pessoa livre, que ele iria sair da casa do pai, iria para o mundo, e sim, aí sim, seria feliz, seria uma pessoa livre, sem compromisso, sem necessidade de dar satisfação a ninguém.
Por isso que ele foi para uma terra distante até. Ninguém o conhecia. Ele tinha dinheiro, ele tinha, segundo ele, a fonte da felicidade. Erro número 1 do filho pródigo: achar que o dinheiro é a fonte da felicidade. O segundo erro que nós vemos também nesse versículo, que ele infringe o mandamento do Senhor Deus. O quinto mandamento, Êxodo 20, versículo 12: honrai seu pai e sua mãe. Ele fala, até com ousadia, né? Pai, quero que o Senhor me dê. Ele impõe a parte dos bens que me cabem. Ele era o filho mais novo, segundo Deuteronômio 21, 17, como tinha 2 filhos, aquele senhor seria o filho mais velho, o primogênito detentor de 2/3, ou o dobro do filho mais novo. O filho mais velho ficou com 2/3, o filho mais novo, esse que saiu, com 1/3. E era muito dinheiro, não sabemos quanto que era, mas ele confiou nesse dinheiro que o daria felicidade. E esse termo, quando até entre eles, até entre nós aqui, quando a gente pede um pai uma herança, é a mesma coisa se dele tivesse dito: pai, para mim o Senhor está morto, não quero mais contato com o Senhor, não quero mais saber do Senhor, para mim o Senhor morreu. Como isso é forte. O Zânio, imagino que tem 3 filhos, imagine se o mais novo, está até ali atrás ali, nosso irmão Gabriel, chega perto do Zânio: pai, eu gostaria que o Senhor me desse, ou me dê, como esse filho mais novo disse, me dê a parte da herança que me cabe. Como se tivesse: Zânio, pai, para mim o Senhor está morto, não tenho mais vínculo com o Senhor, não quero ter mais vínculo com o Senhor nenhum. Isso, para um pai, não deve ter dor maior do que um filho falar e o filho agir dessa forma, diante de um pai sempre amoroso, sempre que cuidou tão bem do filho, e ele agir dessa forma. E isso é condenável, né? Tanto na cultura judaica quanto até na nossa aqui, que ele considerava o pai como morto, não queria mais intimidade, não queria mais contato. Por isso, mais para frente, ele vai para uma terra distante. E o pai repartiu os bens entre eles. Então o pai permitiu-lhe que o filho fizesse a escolha e seguisse o seu caminho. Com certeza o pai ficou muito triste, mas era uma decisão que o filho tomou, e o pai, bastante triste, não impediu, deixou que o filho seguisse o seu caminho. Vamos para o terceiro erro do filho pródigo, versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Nesse capítulo encontramos mais três erros do filho perdido. Um deles, terceiro erro de prioridade. Ele viveu de uma forma desenfreada. A sua prioridade foi ir para uma terra distante, longe das regras do seu pai, e gastar seu dinheiro com pessoas que ele nem conhecia, gastar com os prazeres que o mundo oferece. Sua prioridade era essa: ter o dinheiro, gastar com pessoas, gastar com prazeres que o mundo oferece. E essa foi a prioridade que o filho pródigo teve com essa ação. Também nesse versículo 13, podemos entender do quarto erro do filho pródigo: desperdício. Ele gastou tudo que tinha, não investiu em nada, não fez nada para que pudesse tê-lo pelo menos por um tempo a mais. Ele desperdiçou dia após dia a herança que o pai lhe deu. Nesse mesmo versículo, prosseguimos, vamos para o quinto erro, que ele não guardou nada. Além de desperdiçar, ele não teve nenhuma
nenhum cuidado de guardar um pouco mais. Teve uma falta de previsão. Ele não guardou, ele não previu alguma coisa que poderia vir mais para frente. Como depois, em algumas traduções coloca coincidentemente, a minha só fala sobreveio aquele país uma grande fome. Algumas falam coincidentemente. Então, quando ele gastou tudo, coincidentemente, veio uma grande fome. E o sexto erro do filho pródigo, que é de confiar nas pessoas erradas. Ele confiou quando ele tinha toda aquela herança, todo aquele dinheiro, ele fazia o que bem entendia. Ele confiou, ele teve os seus amigos, entre aspas, amigos desses que depois ele viu que não eram seus amigos, porque ele confiou e mais pra frente a gente vê que na hora que ele mais precisou, os abandonou. Então esses amigos, esses falsos amigos, demonstrou essa falta de gratidão, eles eram ingratos. Provérbios 17 dá uma dica, como você deve escolher seus amigos. Provérbios 17 fala: o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Esse a Bíblia chama de amigo. Esses foram os erros do filho pródigo. E naquela terra, quando ele gastou tudo, dissipou todos os seus bens, e que naquela terra sobreveio uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele teve uma ação, ele foi pedir trabalho. No versículo 14 ao 15, coloco uma aspas ali, que depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Consequentemente, depois de ter gasto com vários amigos, que segundo ele eram, ele pensava que teria pessoas que iriam ajudá-lo naquele momento de grande dificuldade, depois de ter gasto aquilo tudo. Ele, com certeza, antes ele foi alguns seus conhecidos, alguns seus amigos que ele considerava, pedir ajuda. Pedir ajuda a um, pediu o outro, pediu mais outro, pediu mais outro. E ele possivelmente deve ter ouvido, quando ele tinha muito dinheiro, gastando com todas aquelas pessoas: quando você precisar, você pode contar comigo. Isso aí a gente ouve muito, que quando você precisar, você pode contar comigo, que eu vou estar aqui. Na hora de você precisa, a pessoa não está ali mais, a pessoa mostra que não era seu amigo. E o que ele tinha, todos viraram as costas para ele naquele momento tão difícil. E ele começou a passar necessidade. Então ele decidiu fazer uma coisa. Então, versículo 15: então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este senhor, este patrão, o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Como ele foi para uma terra distante, os judeus não criam porcos. Porcos para ele é considerado impuro, segundo Deuteronômio 14:8. É impuro comer carne de porco e é impuro tocar no seu cadáver. Então os judeus não criavam, os judeus não comiam e não comem até hoje porco. Como ele foi para uma terra distante, uma terra de gentios, aqueles que não eram judeus, aquele patrão mandou para cuidar dos porcos. Então, fechando o sétimo erro do filho pródigo: falta de preparo. Ele foi procurar emprego e se decepcionou. Ele não se preparou para a vida. Naquele tempo, não sei, uma parábola, uma história que o Senhor Jesus Cristo usou. Vamos supor que aquele jovem, 17, 18 anos, não sei quanto tempo, tantos anos passados ali naquela casa com seu pai, e ele não teve a preocupação, não teve esse cuidado de se preparar para uma vida que ele iria ter lá fora, com todas as suas dificuldades. Então
ele faltou preparo. E ele foi procurar emprego e ele confiou no seu patrão, que mesmo cuidando de porcos, que sendo considerado impuro, ele chegou, pode assim considerar, no fundo do poço. Ele saiu de uma casa, de um convívio, de um lar que recebia, que tratava ele com muito amor, foi para uma terra distante, achando que iria ser feliz, e só foi aproximando, só foi dia após dia, cada vez mais indo para o fundo do poço. Ali, versículo 16, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, nem ao menos o patrão, nem comida e nem nada ele dava para aquele servo, para aquela pessoa que estava trabalhando para ele. Ele chegou literalmente ao fundo do poço. É o erro de muitos hoje, largar e chegar no fundo do poço. Qual que você acha que é o fundo do poço? Qual a situação que te faz enxergar que tem um Deus cuidando, tem um Deus querendo que você volte para casa, ou que você seja um filho querido, íntimo de Deus? Qual que é o seu fundo do poço? Onde você quer chegar para ser considerado o fundo do poço? Esse era o fundo do poço daquele jovem, aquele filho perdido. Cuidar de porcos era o fundo do poço para ele. Ele viu, passou os dias, dia após dia, ele naquela situação, até que o filho pródigo também teve acertos. Vamos começar com um acerto que o filho pródigo teve, que mudou a sua história, mudou o seu contexto ali nessa história. Primeiro acerto, arrependimento. E ele se arrependeu. Versículo 17, então caindo em si. Se caindo em si mostra arrependimento. Ele soube que ele pecou, não somente com o seu pai aqui na terra, mas com Deus principalmente. Ele havia errado, e grandemente, por ter feito aquilo tudo. Ele abandonou, ele se arrependeu e quis, naquele momento, voltar para o lar, voltar para o pai, que sempre o amou, que sempre o tratou como filho e sempre cuidou. E assim como Provérbios 28, versículo 13 fala, que quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Aquele filho pródigo entendeu que ele havia cometido um pecado muito grande por ele ter feito aquilo com o pai, um pecado muito grande com o pai e um pecado muito grande com Deus, pois ele caiu em si, como o versículo 17 fala. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me levantar, uma atitude que ele teve, vou me levantar, voltar para a casa de meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Segundo acerto do filho pródigo, para que vocês entendam melhor, foi humildade. Eu pequei, eu errei, eu fui ingrato. Tiago 4,7 fala: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um coração quebrantado, contrito, Deus não rejeita. Ele espera esse arrependimento e essa humildade para chegar novamente ao encontro a Ele. E o terceiro acerto do filho pródigo, filho perdido, que eu vejo, é a confiança. Ele teve confiança. O filho perdido sabia que poderia confiar naquele pai.
Ele sabia que seria recebido de volta. Ele confiava no amor do Pai. Ele conhecia quem que ele era e conhecia o Pai. Mas antes dele confiar no Pai, ele confiou em algumas pessoas, ou ele se baseou em algumas coisas. Essa confiança, antes dele confiar no Pai, ele confiou em si mesmo e no dinheiro, na vida desregrada, desenfreada que ele ia ter longe do Pai. Essa era a confiança do filho no começo da história. Ele confiou que aquela herança, que aquele dinheiro que ele iria ter, iria trazer felicidade, ele ia ser uma pessoa completa, uma pessoa feliz. Quantos hoje se enganam com isso? Achar que confiando em si mesmo ou confiando no dinheiro que tem, ele pode ser feliz, ele pode ser uma pessoa completa. Esse foi a primeira confiança focada em algo errado, que depois ele, caindo em si, ele viu que não era assim. Segundo erro, segunda confiança que o filho pródigo depois teve, que depois ele se arrependeu, sabendo que ele estava errado. Ele confiou em falsos amigos, que viraram as costas quando ele mais precisou. Quantos amigos que ele confiou? Quantos amigos que esteve ali com ele, junto, naquele local, naquele lugar, em vários lugares? Quantas pessoas que ele conheceu, que ele passou, que ele confiava? Ele pensava, mesmo se o meu dinheiro acabar, eu tenho muitos amigos que vão me ajudar, que vão me dar um lar, que vão me dar uma casa, ou que vão me dar um emprego para que eu tenha alguma renda. Que confiança, que ele caindo em si, depois ele viu que ele confiou nas pessoas erradas também. Terceira confiança que ele se baseou, que depois ele se decepcionou. Ele confiou no patrão, mas nem comida ele dava. Depois daquela terra, depois de ele ter gasto tudo e ter vindo uma grande fome naquela terra, ele confiou numa pessoa, chegou, pediu um emprego, essa pessoa deu um emprego, essa pessoa falou, eu tenho a minha fazenda e lá tem porcos. Aí ele pensou, porcos? Possivelmente, ou ele nunca tinha contato com porco, com criação de porcos. Pode ser, eu vou ter uma renda? Eu falei, pode ir lá que você vai ganhar uma grana boa, você vai ter uma condição pelo menos mínima. Chegando lá, cuidava dos porcos, e nem o cuidador dos porcos, que ele nem isso ele cuidava, ele só cuidava dos porcos, mas nem da alimentação dos porcos ele cuidava, que outra pessoa alimentava os porcos. Ele queria satisfazer a sua vontade com aquela comida que os porcos comiam, mas nem amizade, ou nem aquela pessoa que dava comida aos porcos havia amizade para com ele. Nem isso ele tinha. Ele chegou ao fundo do poço. Será que você precisa de chegar ao fundo do poço para você reconhecer o Pai amoroso, misericordioso que você tem? Será que é preciso você passar por todas as situações que ele passou para que você entenda o Pai que você tem, que você serve? Quarta confiança que ele teve, e agora sim, ele confiou, se baseou a confiança em alguém que realmente ele viu que poderia confiar. Ele confiou no Pai. Thaís, você pode ler um texto aqui para mim? Pode ser daí mesmo, ou mesmo Ricardo, que é para ti. Isaías 49:15. Ele vai ler lá, vocês de casa não vão ouvir, mas eu vou repetir para vocês aí depois desse versículo, só mesmo para contextualizar esse texto. O filho pródigo confiou no pai agora. Acaso pode uma mulher esquecer seu filho cair da mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu bem? Mas ainda que essa se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Bom, Thais, você acha que você poderia se esquecer do filho que ainda você amamenta, de maneira que não se compadeça dele? É difícil, né?
Você nem consegue imaginar isso. Mas Deus ainda fala, mesmo se você viesse a fazer isso, Deus nunca iria abandonar. É um amor maior. Isso aqui é uma prova de amor que a maior prova de amor, ou a maior prova de desamor, a maior prova de uma pessoa que não ama é uma mãe abandonar o filho. De todas as provas, Deus se compara nesse texto, Isaías 49:15, que eu gostaria de ler para todos de casa que estão nos assistindo também ouçam. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. É tão triste, mesmo nessa situação, sabemos que esse amor de mãe para o filho é o maior de todos. Quem que tem um filho pode entender. A Thaís agora entende muito melhor esse texto que ela acabou de ler, que o Ricardo acabou de ler, porque ela vive todos os dias com esse amor, com esse cuidado. E Deus fala: será que pode esquecer o filho? A mulher, a mãe, pode esquecer do seu filho a ponto de não se compadecer dele? E Deus vai falar: mesmo que isso aconteça, mesmo que essa história aconteça, eu não me esquecerei de você. Meu amor transcende toda a questão social, todo o amor que você conhece desse mundo, pode ser o mais elevado. Deus é muito, muito, muito superior. E Ele te espera de braços abertos, com esse amor infindável, mesmo que sua mãe não se compadeça de você. Deus não se esquece e espera um relacionamento íntimo com Ele, dia após dia. E agora a volta do filho. Depois de acontecer isso tudo, o filho caindo em si, ter feito um texto, ou ter memorizado o que queria falar, o que eu iria fazer quando eu chegasse, quando eu encontrasse o meu pai. Ele disse: vou falar, quantos trabalhadores, ele primeiro caiu em si, pensou: quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me levantar. Ele tomou uma atitude, tomou coragem, voltar para o meu pai e disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Essa atitude dele de reconhecer, se humilhar, arrepender, e a confiança ser destinada para a pessoa certa, ele falou: chegando lá, eu vou falar: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno. Imagino ele indo, ele de cabeça baixa, possivelmente: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como trabalhadores. Ele de cabeça baixa, andando, pensando como que receberia como que o pai chegaria próximo a ele, como que o pai trataria, como que seria aquela situação. Ele de cabeça baixa: pai, pequei contra Deus, eu sei que eu pequei contra o Senhor também de ter feito isso, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos trabalhadores, porque ele sabia que sendo trabalhador do seu pai era melhor do que aquela situação que ele estava, uma situação de fundo do poço, cuidava de porcos e nem comia estava, passava fome, necessidade, possivelmente estava barbudo, estava magro, vinha ele de cabeça baixa, magro, abatido: Senhor, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Como que meu pai vai me receber? Como que será esse encontro? O que eu fui fazer? Me enganei, pensei que com dinheiro seria feliz, pensei que com os amigos que eu fiz no mundo seria feliz, pensei que com os prazeres que o mundo me dava seria feliz, pensei que numa terra distante em que eu tinha muitas diversões, muitas coisas para fazer, o mundo oferece uma variedade de coisas, mas o seu fim sempre é desgraça, sempre
ele traz consequências muito graves para a vida de quem se baseia a sua felicidade nela. E ele percebeu isso quando ele chegou naquela situação. Então imagino ele, como o texto mesmo diz, texto 20, e levantando-se, foi para o seu pai. Naquele pensamento de lembrar de como o pai o tratava, lembrar de como ele era um filho amado. E mesmo diante disso tudo, ele fez o que fez com o pai. E ele pensou, como que vai ser agora? Mas melhor ser trabalhador do que estar numa terra distante passando fome. Ninguém me dá nada, ninguém me trata como gente. Aqui eu sou filho. Mas melhor ser trabalhador do que ficar aqui. Ele foi. E levantando-se foi para o seu pai. Aí completando, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. O pai estava incansavelmente esperando a volta do filho. O pai não estava em sua residência sentado, pensando, o que meu filho foi fazer? Agora que o mundo ensine, que ele aprenda, fique por lá mesmo e que se vire. É assim que o pai pensou? Não foi. Ele viu de longe porque ele não estava sentado ali todo dia em sua casa, sentado tranquilamente. Ele todo dia levantava de manhã, se ele teve uma noite de sono, vinha na sacada da sua casa, posso eu imaginar a cena, você também pode imaginar, e ele ficando observando de longe e pensando, será que o meu filho vem hoje? Será que o meu filho volta hoje? Será que é hoje que eu vou ter um encontro com ele? Será que, como ele está naquela terra, não sei onde ele foi, ele não me disse onde que ele ia, não me disse como que ficaria, ele me disse palavras fortes, mas eu amo, eu quero de volta, não importa o que ele fez, eu quero de volta todo dia, uma vez ele ia lá ver, 2 vezes, 3 vezes. Ele vinha de longe, quando seu pai o avistou. Mas como? Filho longe, depois daqueles tempos fora de casa, consequentemente ele estava mais magro, consequentemente ele estava barbudo. O pai o conhecia, porque conhecia ele desde sempre, conhecia seu modo de andar, conhecia como era seu filho, mesmo barbudo, mesmo magro. Deus te conhece muito mais que você conhece a si mesmo. Deus conhece o seu pensamento, o seu querer, os seus sonhos. Deus conhece tudo. Deus te conhece como aquele pai conheceu aquele filho distante, pelo seu modo de andar. Viu longe, possivelmente o filho vindo de cabeça baixa, pensando naquela situação, como que o pai vai me receber, como que vai ser, eu vou ficar na casa do meu pai, como é que vai ser, será que ele vai me tratar, como que vai ser? E ele de longe, o pai avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou. Esse termo correndo também, por quê? Porque o pai deixa todas as convenções comportamentais daquela época. Correr era indigno para uma pessoa de idade. Naquela época, com os judeus, uma pessoa de idade correr, ele era indigno. Ele deixou de lado todas as convenções comportamentais da época, deixou de lado tudo e foi em busca do amor que ele tinha pelo seu filho. De cabeça baixa, creio eu, o filho vinha em direção, o pai avistou de longe, posso enxergar o pai descendo aquelas escadas, né, eu posso ilustrar isso melhor, vendo de longe, desceu correndo em direção do filho. Correu em direção do filho, porque ele estava esperando. O pai não está indiferente à sua ida para o mundo. O pai não está indiferente à sua falta de comunhão com ele, sua falta de intimidade. Ele quer, ele todos os dias, ele espera você voltar para ter esse relacionamento como filho. Então o pai, depois do filho compadecido, ele correndo, o abraçou e o beijou. O pai correndo, posso eu imaginar,
descendo as escadas, correndo onde ele estava. Esse é o meu filho, ele chegou tanto, tantos dias, tantos meses, tantos anos eu aguardei o meu filho chegar, e ele chegou, é ele. Eu penso que muitas pessoas, não é ele, está muito diferente, está magro, barbudo, não é ele, eu conheço meu filho, é ele. Eu vou lá encontrar, é ele. Desceu a escada correndo em direção, foi aquela cena, correndo, abraçou e beijou. Esse é o meu filho, você voltou. Que cena emocionante. O filho, depois daquela vinda, ele deve ter tomado aquele susto, levantado a cabeça, vindo o pai em direção, tomando susto. É o meu pai. E ele, o que ele vai fazer agora? Abraçou, beijou. Aí ele lembrou do seu discurso, que estava pensando, pai. O filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, naquele momento, abraçando, beijando, ele ouviu o filho dizer aquilo, mas pode perceber que ele não deixa o filho terminar o seu discurso, não deixa ele terminar o que ele havia dito. O filho estava falando, ele falou, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompeu, porque no final estava, trata-me como um dos seus trabalhadores. O pai nem deixou ele falar isso, cortou o discurso do filho. E isso significa que o pai perdoou. O pai, ouvindo ainda longe, o abraçou e ouviu que o filho tinha entendido, ele tinha pecado contra Deus e contra ele. E não importa mais o que ele iria dizer depois. Ele mostra compaixão, perdoou o seu filho. Não importa o que ele fez, não importa o que você fez, Deus te espera de volta. Deus não quer saber, Deus quer que você confesse, deixe, e quer sim que você arrependa, e Ele quer te perdoar. E o pai, porém, disse, não deixou ele completar o discurso, no versículo 22, o pai, porém, disse aos servos, o versículo 22, tragam depressa qualquer roupa que tiver aí na casa. É assim que está aí? Versículo 22, o pai disse, tragam depressa qualquer roupa que tiver. A melhor roupa. O filho que, enquanto nem comida de porcos aquela pessoa dava a ele naquela terra distante, ela tratava como uma pessoa, tratava como ninguém, pode dizer assim. O pai deixou, o pai esperou o filho chegou, e o pai, ouvindo que ele havia se arrependido, disse, tragam a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Significa que ele foi elevado novamente, ele foi considerado como filho, e ele foi, e ele não viria para casa do seu pai ser algum trabalhador, mas sim como filho. O pai o tratou como filho. Tragam e matam o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O que te falta para confiar no Pai e voltar para a casa do Pai? Será que situação que você se encontra? Você se encontra nessa situação do filho indo embora naquela terra distante, de aproveitando os prazeres desse mundo? Você se encontra naquela situação de esbanjar com seus amigos pelo mundo afora, curtir, aproveitar? Você se encontra no fundo do poço, naquela situação que você não sabe mais o que fazer, que você não sabe a quem buscar, porque você não sabe o que recorrer? A taxa de suicídio no nosso país tem aumentado muito. A depressão, esse fundo do poço tem chegado a um nível muito grave. Em Muré mesmo, ontem, em 24 horas, foram 3.
eu atendi 3 ocorrências, teve 3 ocorrências de suicídio. 2 ontem, hoje de manhã, 6 horas da manhã, teve outra. O fundo do poço, e essa pessoa não pôde olhar, não pôde saber que há um Deus que o ama, que o quer, que o espera, que quer esse relacionamento com o ser humano. Em uma cidade de 100 mil habitantes, 110 mil habitantes, 3 é um número muito grande. Pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, quantas pessoas têm considerado esse fundo de poço a última situação dela? Não olhar para cima, ver que há uma luz, que Deus o ama, que é uma intimidade, que é um relacionamento. O que você tem esperado para voltar para o Pai, para ter essa intimidade, ter esse compromisso, para ter esse amor? O que você tem esperado para ser um filho? Salmo 34, 8, o salmista fala, provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. É um convite de provar, para você saber como Deus é bom, como Ele trata. Não trata como o mundo, mas trata com amor, dignidade. Onde é o seu fundo do poço? Que situação que você se encontra hoje? Você se encontra na situação de filho, de uma comunhão? Não falo se você frequenta igreja, que isso não salva. Essa parábola do filho pródigo, em outra ocasião, gostaria de pregar também essa visão do filho mais velho. Esse filho mais velho, mesmo estando na casa do pai, seu coração estava longe. Ele era considerado, uns versículos para frente você vai ver, como escravo. Eu aqui na casa do Senhor sou tratado como escravo. Ele não havia reconhecido ainda esse relacionamento com o pai. Você pode estar aqui na igreja, vindo todos os domingos, vindo nas lives quarta-feira, e não tem um relacionamento com Deus ainda. Não tem uma intimidade. Hoje é dia de você rever, de você ser mais íntimo. Se você é mais íntimo, seja mais íntimo. Seja cheio do Espírito Santo, tenha essa intimidade a mais. Se você está longe, hoje é dia de voltar para os braços do Pai, para esse relacionamento íntimo com Deus. Se você nunca teve esse privilégio de experimentar o amor do Pai, hoje também é dia de salvação, para que você prove, como o Salmo 34, 8 fala, prove e veja como o Senhor é bom. Nesse cântico que eu vou colocar agora, para que vocês possam entender, ouça esse cântico, preste atenção a tudo que for dito, para que você possa pensar. Chama Filho Pródigo de Matos Nascimento. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo, o meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai, pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu. Perdoa-me, mas o amor que meu pai tem por mim é bem maior do que eu fiz. Me encontrando, me abraçou e me beijou. No mundo, eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Mas o amor do meu pai tem por mim é bem maior do que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje eu sou feliz. Filho pródigo, que você venha pensar, meditar nesse cântico e depois só mais uma palavrinha e o irmão Marquinhos vai passar aí para quem está nos assistindo. Que amor é esse? Um amor que, mesmo
fazendo isso tudo, aceita de volta como filho amado. E Deus tem algo muito especial para você. Deus te quer como filho, não como filho distante, como aquele filho mais velho nessa parábola, filho que não entendia esse relacionamento, não compreendia esse amor ainda. Mesmo na casa do pai, ele ainda não entendeu. E o outro mais novo, a única diferença do filho mais novo com o filho mais velho foi que o outro foi embora e o outro ainda estava dentro de casa. Que você, qual a sua intimidade com Deus? Você é filho, você entendeu? Você é um filho distante? Você quer, ou você quer fazer parte dessa família? Provar, como o Salmo 34:8 fala, provar, ver como o Senhor é bom. Como eu posso provar e ver como o Senhor é bom? Aceitando o seu Filho, Jesus Cristo, como fala Romanos 9:10, se com tua boca você confessar Jesus como o Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você fará parte de uma família. Uma família não uma família falsa, mas uma família verdadeira, uma família eterna. Uma família que Deus incansavelmente se põe a esperar por cada um. Deus espera por cada um de nós. Deus quer salvar o mundo todo. Deus quer te salvar. Deus quer te tirar do fundo do poço. Deus quer te tirar de onde você está. Deus quer um relacionamento com você, um relacionamento de pai para filho, não de patrão para empregado, de pai para filho, com todo amor. Você venha a reconhecer e aprovar desse amor. Que o Espírito Santo possa tocar em cada um aqui hoje, que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, que Ele possa fazer a obra em sua vida. Que não seja só mais um culto, que não seja somente mais uma live, mais uma reunião que você assiste aí da sua casa, que não seja mais uma, mas sim a que você vai se posicionar com relação ao seu relacionamento com o Pai, ou que você nunca teve, que você venha a ter a partir de hoje. Confesse o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Caso você tenha alguma dúvida, queira que a gente explique melhor, pode falar aí também. Vamos conversar também, que não deixe passar de hoje. Hoje é a hora, é o dia aceitável. Agradeço a todos e que Deus nos abençoe e abençoe a aplicação da sua palavra em todos os corações. Amém. Alô, som. Peço que os irmãos que estão aqui presentes nos coloquem, todos possam colocar de pé, para que nós possamos encerrar esta reunião com oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos tem nos dado. Agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos nesta noite para ouvir um pouco mais da porção da Tua Palavra, para entoar os hinos e cânticos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos que estão aqui presentes, os que estão também acompanhando a nossa live, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada família. Também pedir, Senhor, pelo nosso irmão Marlon, que pregou hoje, que o Senhor possa estar dando sabedoria, Senhor, que o Senhor possa estar-lo motivando, Senhor, a cada dia mais, para que ele possa, Senhor, estar aqui na igreja, pregando palavras tão maravilhosas quanto a essa, Senhor. Que essa palavra que foi pregada esta noite possa adentrar em nossos corações, que podemos sair daqui, Senhor, não como entramos,
mas ainda melhores, Senhor. Se alguém, Senhor, que esteja aqui presente, ou assistindo essa live, ou vai assistir posteriormente, que anda afastado, Senhor, de Teus caminhos, ou que ainda não tomou um posicionamento diante de Ti, Senhor, que essa mensagem pode ser uma mensagem de salvação, Senhor, que possa ser uma mensagem de consolo e de reconciliação, Senhor. E que no decorrer dessa semana o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos guardando de todo o mal também, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos aí a presença de todos, também todos que nos assistem mais uma vez. Quarta-feira teremos mais uma reunião de oração às 19h30. Uma boa noite a todos. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça